Você que é profissional da engenharia ou da arquitetura ou da área da saúde, fica aqui que hoje eu vou apresentar a RDC 50. E eu tô falando rápido porque eu só tenho 12 minutos. A primeira coisa que você precisa entender sobre a RDC 50 é que ela é uma resolução publicada pela diretoria colegiada da Anvisa em 2002. Ela serve como um guia para a infraestrutura de serviços de saúde de todo o país. Ela já foi atualizada algumas vezes, como por exemplo pela RDC 51 de 2011. Hoje ela está passando por um processo de revisão para uma nova publicação, mas enquanto essa revisão ainda não for publicada, continuamos usando a famigerada RDC 50. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir acompanhando comigo. A parte mais importante da RDC 50 é o seu anexo, que está constituída em 3 partes e 8 capítulos. Eu vou deixar por aqui um sumário para você printar e não se perder. Quem é que é a gata mais linda do Luan? Pisca aí pra galera. Vai falar nada não? Não. Bora lá? A primeira parte da RDC 50 fala sobre projeto arquitetônico, sobre quais são os tipos de projeto, como obra nova, obra de reforma, ampliação e recuperação, e também as etapas de um projeto, se você está fazendo um projeto preliminar, um projeto padrão ou já executivo. Essa parte da RDC 50 foi amplamente modificada pela RDC 51 de 2011, que vai ser um tópico futuro aqui do canal. Já a parte 2 da RDC 50 é onde você vai encontrar o que pode ser realizado dentro de um estabelecimento e também os dimensionamentos para isso. Ela está composta de 2 capítulos, o 2 e o 3. Como ela é muito grande, tem mais de 100 páginas, é onde eu vou me debruçar aqui nesse vídeo. O capítulo 2 da RDC 50 fala sobre a organização físico-funcional dos estabelecimentos de saúde. Na verdade, ele lista todas as possibilidades de atendimento de saúde imagináveis que a gente poderia ter. Ela está dividida em 8 atribuições. A atribuição 1 é sobre atendimento ambulatorial e de hospital-dia. São aqueles locais que você marca para ir. Geralmente não possuem nenhum atendimento invasivo. Ele engloba os consultórios médicos, os odontológicos, os psicológicos, as clínicas, os serviços de vacinação e também as UBSs que você deve ter aí na sua cidade. Já a atribuição número 2 é para atendimento imediato. Ele está dividido em atendimentos de urgência de baixa e média complexidade e também os atendimentos que também englobam as urgências de alta complexidade e as emergências. Como exemplos, nós temos o pronto-socorro e as UPAs. Já a atribuição número 3 é sobre regime de internação. São aqueles locais que o paciente fica mais do que 24 horas sob vigia do estabelecimento. Eles são mais ligados a um atendimento hospitalar. E eles também estão divididos em muitas possibilidades, como seria a internação adulta, a infantil, inclusive a internação da mamãe com o seu bebê, também os centros intensivos, conhecidos como UTIs ou CTIs, e outras unidades, como a de queimados. Já a atribuição número 4 é de apoio ao diagnóstico e de terapias. Ela engloba todas as outras atividades não listadas anteriormente. É aquele lugar que ou você faz um exame para descobrir o que você tem, ou você faz uma terapia para melhorar aquilo que você tem. Aqui nós vamos ter inúmeros exemplos. Começando por centros cirúrgicos, centros de parto normal e centros obstétricos, coletas de sangue, laboratórios clínicos, de citopatologia, de anatomia patológica, exames de imagem ou gráficos, como é o caso do raio-x, da mamografia, da tomografia, da ressonância magnética, do ultrassom, do ECG, exames e reabilitação como na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, incluindo a cabine de audiometria. Também atividades terapêuticas mais complexas, como a quimioterapia, a radioterapia, a hemodiálise, a hiperbárica e também muitas outras atividades, como o recebimento e acondicionamento de sangue, de tecidos, de leite materno ou até de óleos. Essas 4 primeiras atribuições, elas compõem o que a gente chama de atividade fim do serviço de saúde. A partir da atribuição número 5, nós temos as atividades de apoio a esse serviço. Já a atribuição 5 é de apoio técnico e é prestada diretamente por profissionais da saúde, como é o caso da nutrição, que não só serve para preparar as refeições para pacientes, por exemplo, como também como lactário e nutrição enteral. Também temos a parte da farmácia, que serve, além do recebimento e dispensação dos medicamentos, para seu fracionamento, diluição e inclusive preparação de quimioterápicos. E também a Central de Material e Processamento, conhecida como CME ou esterilização,
Não somente a esterilização, mas também é nesse local que se realiza a atividade de desinfecção química líquida e, por vezes, também do processamento por óxido de etileno. A atribuição 6 é sobre ensino e pesquisa. Na verdade, ela é uma correlação entre as atividades possíveis de saúde e aquelas desempenhadas com essas finalidades, como é o caso dos hospitais universitários ou dos laboratórios de pesquisa. Já a atribuição número 7 é de apoio administrativo. Quem é que gerencia esse estabelecimento? Quem é que faz a contabilidade? Se a gente tiver uma ocorrência policial, quem é que registra essa ocorrência? Já a atribuição número 8 é de apoio logístico. É aquela que dá suporte para as atividades de saúde, como é o caso da lavanderia hospitalar, do necrotério, do abrigo de resíduos, de uma casa de bombas. E também nessa atribuição se fala sobre o conforto e higiene dos usuários, tanto pacientes quanto profissionais, como é o caso de uma copa, de um vestiário, de uma recepção, uma espera. Findadas todas as atividades que a gente pode encontrar em um estabelecimento de saúde, vem o capítulo 3 da RDC 50, que fala sobre o dimensionamento para essas atividades que a gente acabou de ver. Ela é muito conhecida como as tabelas da RDC 50 e é onde você mais vai consultar para poder ver acerca das questões de infraestrutura. É nessa parte que a gente vê sobre as dimensões de uma sala, suas instalações e também os ambientes de apoio obrigatórios para aquela atividade. É nessa parte que a gente vai descobrir, por exemplo, que um consultório médico deve ter no mínimo 7,5 metros quadrados, que deve ter um lavatório. E também nessa parte que a gente descobre que uma sala cirúrgica pode ter diversos tamanhos, mas que também ela tem um pé direito diferenciado, que ela tem que ter uma área de escovação logo anterior a essas salas, que ela vai ter instalações de oxigênio, vácuo clínico, ar comprimido, medicinal, dentre outros. Como é uma parte muito extensa, eu me comprometo a fazer um vídeo aqui no canal explicando melhor como a gente consegue ler essas tabelas. E finalmente chegamos na parte 3 da RDC 50, que não é menos importante. Ela está dividida em 5 capítulos, do 4 até o 8. O capítulo número 4 vai falar sobre as circulações, tanto verticais quanto horizontais. Ela vai falar desde o estacionamento, como você entra no estabelecimento, qual é o tamanho máximo que um corredor pode ter, as dimensões de umas portas, como funcionam as rampas e os elevadores. Hoje é imprescindível você fazer o link dessa parte com a NBR 9050, que é a nossa norma brasileira para acessibilidade nas edificações. Já o capítulo número 5 da RDC 50 fala sobre o conforto para o usuário e para o procedimento. Aí vai tanto para o paciente quanto para o profissional. Ele se divide em 3, que seria o conforto do ar, que vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. O conforto acústico, que é para evitar que você fique internado do lado de uma lavanderia, que faz muito barulho, ou para que quando você for fazer um exame de audiometria você tenha o silêncio adequado. E o outro conforto é o luminoso, para evitar que no espaço que você esteja não tenha uma iluminação natural quando necessário. Ou também para que quando você precise de uma iluminação muito regrada, como é o caso numa cirurgia, você disponha dela. Ou também quando você for fazer um exame de oftalmologia, você tenha a escuridade necessária para que aquele exame seja adequado. Já o capítulo número 6 da RDC 50 vai falar sobre as características do ambiente para auxiliar no controle das infecções. E aí são inúmeras as possibilidades. Como, por exemplo, o fluxo dos processos. Como que você tem que fazer um fluxo dentro de uma central de processamento e esterilização, ou para poder lavar adequadamente uma roupa que está suja de sangue. Também fala sobre o nível de biossegurança, como você precisa dispor de uma cabine específica para fazer o controle do ar e assim evitar com que a pessoa que está utilizando ou manipulando aquilo tenha alguma infecção. Também é aí que vai dizer onde que precisa ter um lavatório de mãos. Mas não somente isso. Essa parte da RDC 50 vai falar como você vai moldar o seu projeto executivo desse estabelecimento de saúde, falando sobre os acabamentos de piso, teto e parede possíveis, sobre posicionamento de ralos ou esgoto, de modo que você evite essa infecção. Já o capítulo número 7 da RDC 50 vai falar sobre as instalações. As principais delas são de água, elétrica, gases, ar e esgoto. É aqui nessa parte que se fala sobre como dimensionar um reservatório para um serviço de saúde, sobre quais os locais que você precisa ter um sistema elétrico de emergência para estar backup quando falta luz. Aqui também fala sobre como funciona a sinalização da enfermagem ou quando você precisa fazer um piso condutivo. E também qual é a quantidade de gases que você precisa ter em uma sala cirúrgica, por exemplo. E é aqui que se fala nas instalações de climatização,
que não é bem o que a gente está acostumado a ouvir falar em climatização com esses aparelhos split normal. Ela vai tentar te guiar através das NBRs 16401 e a principal delas, a 7256, que fala sobre condicionamento de ar para ambientes de saúde. É nessa norma que vai falar sobre as condições de ar que tem que ter em um ambiente, como por exemplo, a quantidade de ar que tem que ser insuflado, qual é o dimensionamento de um exaustor que você vai ter, se toda a sala tem que ter exaurida, se você precisa ter pressão negativa em algum ambiente, ou se você precisa ter uma temperatura específica ou umidade. Já o capítulo número 8 da RDC 50 vai falar sobre as condições para segurança para incêndio nesses estabelecimentos. Ele vai abordar diversas possibilidades, como por exemplo a compartimentalização. Você deve observar no seu estado seguir as normas dos bombeiros, que hoje já vão estar muito mais atualizadas do que a gente tinha de conhecimento lá em 2002, quando foi elaborada essa normativa. E depois disso tudo, a gente ainda tem um glossário, que é para ajudar a gente a entender os conceitos que a gente tem ao longo da norma, como você saber diferenciar o que é um lavabo simples para um lavabo cirúrgico. E além disso, depois das referências, tem explicação para algumas notas que você consegue encontrar ao longo do corpo do texto desse anexo da RDC 50. Gente, me esforcei ao máximo para fazer o vídeo mais curto possível e de uma maneira que vocês pudessem entender. Espero que vocês tenham saído daqui um pouco mais facilitados na compreensão da RDC 50. Se tu curtiu esse conteúdo, ele te ajudou de alguma maneira para estudar para alguma prova ou entender um pouco mais sobre a legislação da infraestrutura em saúde, eu te convido a curtir aqui o canal e me acompanhar nessa trajetória. Então é isso. Tchau! Fala aí, Golden. Tá tímida, guria? Fala alguma coisa pra galera aí. Hein? Fala nada não? Dá um oizinho? Tá com sono, né? Poxa.